mensagem de Deus para o seu coração. Queridos, é muito importante a palavra de Deus. A palavra é a semente. E a sua vida é uma terra, é um terreno fértil. Se é um coração bom, a semente vai cair no seu coração e vai dar frutos. 30, 60, 100 por um. Eu estava orando, o que Deus queria falar com a gente nessa manhã. Quem me ouve desde o início, desde as 8h30 pelo rádio, sempre a cada meia hora tem ali uma reflexão, uma instrução, e depois tem a palavra do final agora, do último bloco, um pouquinho mais longa, vamos assim dizer, em questão de minutos, né? E no início eu falei, seja forte, seja corajoso, que na realidade é uma palavra que Deus disse no capítulo 1 de Josué. Mas eu estou puxando isso aqui para entender que eu vou falar de um outro assunto, mas entender que é isso, Deus está falando para mim e para você. Claro que quando Deus falou para Josué, Josué estava assumindo um cargo de grande responsabilidade. Ele estava assumindo nada mais, nada menos, assumindo o lugar de Moisés, que Deus permitiu que ele vivesse 120 anos. E Josué sabia que a missão ia ser difícil, talvez ele estava um pouco apreensivo com algumas coisas, porque ele presenciou a reação do povo. Liderar não é para qualquer um. Liderar pessoas é um desafio. Sempre foi. Nos dias atuais, muito mais. Na época, então, de Josué, de Moisés, com certeza também era desafiador. Mas quando Deus chama alguém e dá uma missão para alguém, certamente ele vai capacitar se essa pessoa andar sendo guiado pela palavra. Tanto é que se você ler o capítulo 1 inteiro de Josué, você vai observar que Deus fala para ele, seja forte e corajoso, mas tem uma coisa, medita na palavra dia e noite, não se desvie dela. O que Deus está dizendo para mim e para você? Não perca o foco. O que é perder o foco nos dias atuais? É você ficar dando ouvidos às notícias negativas, ficar dando ouvido à incredulidade, ficar dando ouvido aos disque. Fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, e você começa a gerar um clima de medo, de insegurança. Claro, não devemos jamais ser pessoas alienadas. Acredito que o bom cidadão do céu que está na terra por um período tem que ser uma pessoa antenada. Você não tem que saber de tudo, mas tem que ter noção. Não ficar aí alienado, meu Deus, o que está acontecendo? Mas entenda, quando você está conectado com Deus, quando você está ligado com Deus, buscando desenvolver a sua comunhão com Deus, porque comunhão com Deus ela é desenvolvida. É igual intimidade com alguém. Provavelmente você tem bons amigos que você confia, amigos de verdade, amigos de confiança, mas essa amizade não começou num dia vocês se tornaram amigos, ela foi aumentando gradativamente, um confiando no outro e gerou amigos de verdade. É ou não é? E geralmente essa categoria de amigos não são muitos, são poucos. Mas você tem, eu também tenho, acredito que todos têm. Então, caminhada com Deus é uma caminhada diária, a dia caminhando com Deus, andando com Deus. Não é apenas você receber hoje uma instrução espiritual, receber uma oração e pegar uma viagem no sentido aí da jornada da fé e você vai achando que só com aquilo é suficiente. Não, você tem que se alimentar. Da mesma forma que eu e você, que todo ser humano precisa se alimentar diariamente, nós precisamos também ter esse alimento espiritual diariamente. É impossível alguém crescer espiritualmente se ele não ouvir a palavra, se ele não ler a palavra, se ele não orar, se ele não buscar Deus, né? Se ele não tiver experiência com Deus, inclusive os desafios da vida. Para viver é um desafio. Jesus não disse que seria fácil. Então você precisa compreender que quando você enfrenta uma luta, um problema, um desafio, é ali que é o teste da fé. É ali que você vai testar a sua musculatura espiritual, a sua força. E Deus disse, repetidas vezes,
repetidas vezes, só em um capítulo, capítulo 1 de Josué, ele repetiu 4 vezes ali. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Porque só forte não adianta, tem que ter coragem. Coragem. E sabia que às vezes tem que ter coragem para perdoar pessoas? Coragem para se humilhar às vezes? Sabia disso? Olha que coisa interessante que Deus está falando. Coragem. Coragem muitas vezes é você ter coragem de pedir perdão para alguém. Coragem é você reconhecer que errou, que falhou, mas você vai melhorar, você vai reparar esse erro e vai procurar não errar mais. Isso é coragem. Coragem é você ter humildade de dizer, eu preciso de Deus. Coragem é você dizer, eu preciso da oração. Eu preciso da minha esposa, eu preciso do meu marido, eu preciso. É isso, é você reconhecer. Então, coragem é reconhecer também que nós somos um ser que somos carentes de Deus. Isso também é coragem. Porque quando fala em coragem, dá a impressão que você tem que ser corajoso e levantar a cabeça e ser um grande guerreiro espiritual. Também. Mas também coragem é ter humildade de coração. É ter humildade. E Jesus, em suas sábias palavras, ele começou justamente aqui no livro, nos evangelhos, em Mateus, por exemplo, ele começa a falar aqui das bem-aventuranças. No capítulo 5, se você ler do 1 ao 12, ali ele menciona sobre os bem-aventurados, ou seja, os felizes. Ele diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então você veja bem, os discípulos de Jesus se aproximou dele. Então aprenda isso aqui. Oh, aleluia. Há uma presença tremenda do Espírito Santo. Eu vejo essa glória, essa unção, esse poder. Está tremendo. Faço votos que todos que estejam me ouvindo estejam nessa mesma fé, nessa mesma unção do Espírito Santo, nessa mesma onda espiritual aqui. Mas diz aqui, assentando, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se. Quem que se aproxima dele? Os seus discípulos. Você é um discípulo de Cristo? Você é um discípulo do Senhor Jesus? Então se aproxime dele. Se aproxime de Jesus. Porque ele é a nossa única esperança. E por ser única, nós estamos bem, porque ele é Deus. Ele diz em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Então é Ele está conosco. Aproxime-se de Jesus, busque ter mais comunhão com Ele, porque Ele te ama, Ele tem planos maravilhosos para nós. E quando os discípulos se aproximam dele, essa é a palavra, eu tenho que parar aqui, está muito forte isso aqui. É a Bíblia pregando a Bíblia, a própria palavra, que eu estou apenas lendo e o Espírito Santo aqui me dando essa inspiração. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Meu querido e minha querida, nunca se distancie de Jesus. Nunca se afaste do Todo-Poderoso. Se você acha que caminhando com Ele, pertinho dEle, está difícil algumas coisas, imagina sem Ele, meu querido, sem estar com Ele ou sem Ele te proteger. Pensa nisso. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Aí diz no verso 2, e abrindo a boca, os ensinava. Jesus ensinava. Jesus continua ensinando. Por isso que eu amo o ensino. Desta maneira que Deus me deu esta graça, esta capacidade, este dom, este talento. Mas de estar lendo as Escrituras. Eu sempre incentivei e continuarei incentivando, leia as Escrituras. Mesmo você, meu querido e minha querida, que não tem esse costume, não tem esse hábito, até tem uma Bíblia na sua casa,
mas ela está ali paradinha no cantinho, né? Pegue a Bíblia. Tire um tempo. Faça isso. Ouça esse conselho, é para o teu próprio bem. O que eu estou te dando informação aqui é para o teu próprio bem. Deus me chamou para isso. Para despertar o dom que você tem, para despertar o talento que você tem, para despertar o potencial que está dentro de você. Tem muita gente cheio de potencial, mas que não está servindo para nada. Por quê? Porque você não está exercendo o que Deus te chamou para exercer. Não está praticando o que Deus te chamou para praticar. Isso em qualquer área da vida. Mas Jesus abriu a sua boca. Ele começou a ensinar. E eu vou ler para você aqui o que ele ensinou. Não vou fazer muitos comentários, porque a Bíblia está explicando aqui, ela própria explicando. No verso 3 de Mateus 5, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ou seja, felizes. Olha que coisa tremenda. Então os discípulos estavam ali ouvindo isso, e havia ali também uma multidão de pessoas famintas, querendo a palavra, querendo realmente aprender. É o teu caso, você está aí atento, ouvindo a gente, por quê? É um sinal, você está querendo mais. Deus está falando com você. Então, bem-aventurados, felizes. Depois ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, eu falei, acho que foi ontem. Vou falar de novo dentro do contexto da mensagem de hoje. É importante às vezes o choro. Sim, eu não tenho vergonha, tenho coragem de falar que eu também choro. Claro, quem não chora não é gente. Tem vários motivos de você chorar. Claro, se você está chorando porque está com problema de saúde, meio depressivo e tal, procure ajuda. Procure ajuda. Mas eu não vou falar desse assunto. Vou falar do choro da fé. Você está chorando, mas são lágrimas que geram milagres. Chorando aos pés de Jesus. Então, felizes os que choram, porque eles vão ser consolados. O próprio Jesus virá e vai te consolar. Eu tive, no ano de 2016, eu tive uma experiência muito impactante, não tem como eu expressar, falar como foi os detalhes, vou apenas resumir. Mas de repente eu recebo uma confrontação em 2016. E aquele tipo da maneira que eu fui abordado, me senti só. Me senti que parecia que tudo caiu para mim. Isso eu estou falando de mim, da minha pessoa, Edson. Parece que eu fui pego assim de surpresa e fiquei durante 10 dias. Durante 10 dias orando, lendo a palavra, e me afetou até a minha alimentação. Eu comia muito pouco, eu só gostava de tomar água, suco de laranja, suco natural, e comia pouco. Me senti naqueles dias, naqueles 10 dias que foram uma batalha, uma guerra espiritual muito forte. E eu olhava para alguém, olhava para algumas pessoas e parecia que aquelas pessoas estavam conspirando contra mim. Isso eu estou contando uma experiência minha que você nunca ouviu. Mas eu sabia que Deus estava comigo. E naquele período de 10 dias, me lembro que uma certa denominação me convidou para pregar na cidade de Colombo, aqui pertinho. O pessoal falou: pastor, o senhor pode vir pregar no sábado aqui, na festa da igreja? Eu falei: posso. E lá eu fui. Lá eu fui, e comigo, além da minha esposa, levei mais 3 casais. E naquele culto, uma igreja muito querida, abençoada, o povo ali louvando, os jovens cantando, mas outros cantando, enfim, orações e tudo mais. Mas até chegar o momento de o pastor daquela igreja me dar o púlpito ali para pregar, o microfone para começar a pregar, as minhas lágrimas caíam. Os jovens foram cantar aquele dia, a música cantava, a música era para mim,
a letra daquela música era para mim. E eu chorava. Essa denominação tem por costume, os obreiros sentam no altar, numas cadeiras, e fica de frente para o povo. E eu de frente para o povo e não consegui esconder as lágrimas. Chorando. Não de tristeza, não por algo de saúde mental, mas estava ali num conflito, numa batalha, em oração. Mas aquele ambiente de fé, o povo adorando. Um ia falar uma coisa, tudo era para mim. E ninguém sabia de nada que eu estava passando, a não ser a minha esposa. Mas mesmo ela sabendo, mas nem ela imaginava o que estava dentro de mim. Porque é algo assim inexplicável. Porque experiência, cada um tem que ter a sua, meu amado. Aprenda isso. Quem sabe você está me ouvindo agora e está até se identificando com essa breve história que aconteceu comigo. Que às vezes é uma experiência. E experiência que eu tenho que passar, você não vai passar no meu lugar. Experiência que você tem que passar, não é eu que vou passar também no seu. Caminhada com Deus é isso. Deus que cuida de nós. Mas quando eu começo a pregar ali, houve um derramar do Espírito Santo naquele lugar. Nem parecia que era eu que estava ali pregando. Foi um derramar. Os casais que me conhecem, que estavam lá, ficou pensando, o que está acontecendo com o pastor? Ele não para de chorar. Aí quando eu pensei que ia pregar, o pastor falou, agora todo mundo vai se ajoelhar. Vai se ajoelhar para ter um momento de oração. Aí eu me ajoelho também. E quando eu me ajoelho, lágrimas e mais lágrimas. Pensava até que havia o dilúvio de novo, de tantas lágrimas. Então, no domingo seguinte, fomos ao culto no hotel. Ali no Hotel Estação Express, da João Negrão 780. Um domingo pela manhã. Antes de eu iniciar a palavra no hotel, chega uma querida irmã de fé. Ela vem, me abraça e ela diz, meu servo, Deus falando através dela, o que você está passando, eu estou cuidando. E Deus disse assim, o que você está passando esses dias, você teve uma pequena noção do que eu passei quando eu estava indo para ser crucificado naquela cruz. Naquele momento me deu um baque, falei, Jesus, Senhor, me comparando, não com Jesus, mas ele dizendo, agora você teve noção. Uma noção. Por quê? Porque Jesus, ele foi traído. Jesus ali na sua ceia, o Judas o traiu. E ele sabia quem era o traidor. Então Jesus já começou ali com traição. E assim foi. E Jesus sabia que ele ia levar sobre si nossos pecados, o pecado da humanidade. Então, minha gente, é muito sério esta palavra para restaurar e te curar. Porque Jesus levou sobre si os meus pecados, os teus pecados. As doenças, as enfermidades, a miséria, ele levou sobre si. E pelas suas pisaduras, suas chagas, fomos sarados. E quando então, naquele dia, ela diz, Deus disse através daquela irmã, e ninguém sabia de nada. Mas naquele dia Deus resolveu aquela situação. Resolveu aquela batalha. E eu estou resumindo aqui. Se eu contar, capaz que você vai começar a chorar também. Mas foi uma experiência necessária. Que eu não desejo para ninguém. Mas foi importante porque me deu forças. Eu saí daqueles 10 dias fortalecidos. Mas foram dias difíceis. Agora você imagina o que Jesus passou por mim, passou por você para salvar a humanidade. O sofrimento de Cristo, as chagas de Cristo. Pense bem. Então ele está dizendo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E desde aquele momento, houve uma mudança tremenda, gloriosa. Então, meu amado, eu estou apenas contando uma experiência, lembrando que experiência não é para ser uma doutrina de um ensinamento, tá? Deixa bem claro isso. Cada caso é um caso. Não quer dizer que você tem uma experiência com Deus e todo mundo vai ter que ter, não. Cada caso é um caso, Deus é que sabe.
Entendeu? Mas prosseguindo aqui, vou terminar no verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta palavra, que edifica a minha fé e creio que está edificando a fé de muitos que nos ouvem neste momento. E que esta palavra, Senhor, possa chegar realmente a corações que estão precisando e ao ouvi-la venham ser libertos, curados, salvos, restaurados pelo poder da Tua palavra e também pelo poder da oração da fé. Colocamos no altar todos os pedidos que estão chegando para nós. Aqueles que enviam por WhatsApp, aqueles que escrevem nos comentários, nas redes sociais, nas plataformas digitais, no canal no YouTube, todos que pedem oração, nós colocamos no altar nesta manhã, crendo, Senhor, no Teu agir e crendo, Pai, que o Senhor está conosco e tem milagre acontecendo. Tem provisão acontecendo, tem gente sendo salva agora, tem gente sendo liberta agora, tem gente reconciliando agora, tem gente sendo transformada agora. Nós cremos nisso. Por isso pregamos a genuína palavra, o evangelho, que são as boas notícias, as boas novas de salvação. Senhor Jesus, entra nessa casa, neste lar, nesta família e faz um milagre. Faz um milagre, como o Senhor salvou a família de Zaqueu, como o Senhor salvou tantas famílias. Senhor, salva essa também que me ouve agora. Nós colocamos os pedidos de oração no altar. As questões, pessoas que têm que assinar contrato hoje, contrato de empresa, essa pessoa que está abrindo a sua empresa, está levando seus contratos no cartório, na junta comercial, pessoas que estão, meu Pai, legalizando os documentos, pessoas que estão resolvendo questões familiares. Meu Deus, dê luz, sabedoria, proteção, livramento, Senhor. Que Tu sabes, Pai, que quem está nos ouvindo, estão ouvindo porque eles creem no poder da oração, eles creem no milagre. Em o nome de Jesus, aleluia, receba renovo, receba uma ativação espiritual agora, receba, que Deus venha ativar os dons que Ele colocou dentro de você, sejam ativados para você exercê-los, para você praticá-los, em nome de Jesus, sejam abençoados. Abençoa a água, Pai, que eu separei e milhares fizeram o mesmo, que após a oração esta água se transforme em um remédio espiritual, chave da casa, do carro, da empresa, da loja, do comércio. Abençoa também aqueles que investem, aqueles que têm plantado uma semente financeira no Ministério Agindo Deus, em forma de uma oferta, de um dízimo, de uma contribuição voluntária, o tijolinho da fé. Abençoa, Senhor, os semeadores e aqueles que vão semear também a partir de hoje. Que a bênção da abundância e da prosperidade do Senhor venha sobre todos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.